da empresa Signo, e por isso, pronto, vou-lhe passar a palavra a ele para dar início à sua palestra. Ok, obrigado. Só aqui partilhar. Ok. Toda a gente consegue me ouvir bem? Sim, consigo. Sim. Toda a gente consegue ver o meu ecrã? Sim. Pronto. Olá. Olá e bem-vindos à primeira de 4 sessões sobre front-end, sobre como fazer aplicações web com React. Nestas sessões vou abordar grande parte do que precisam de saber para conseguir criar as aplicações web que vão criar aí nas vossas launch program do Cesium. Temas que vamos abordar. Nesta primeira sessão vou-vos falar um pouco mais de JavaScript. Vocês já ouviram um bocado na segunda-feira com o Brandão. Hoje vamos abordar alguns temas mais complexos, mais avançados e quero também antes, inicialmente, dar um espaço atrás e falar, rever como é que a web funciona, como é que o browser comunica com o web server, como é que um website é carregado. Depois sim vamos ver questões mais avançadas sobre a linguagem de JavaScript. E depois, na próxima sessão, será na sexta-feira, falaremos então de React, de quais são os problemas que React resolve e como é que se usa e como é que se começa a fazer aplicações com React. E depois nas duas últimas sessões, na terceira vamos falar de coisas mais avançadas de React e depois vamos falar de bibliotecas e frameworks construídas por cima de React. Como a Matilde disse, meu nome é Benjamin. Tal como vocês estão a fazer agora, eu estudei Engenharia Informática na Universidade de Minho e neste momento trabalho na Signo, onde sou o lead da equipa de front-end. A Signo é uma empresa sediada em Braga, que desenvolve aplicações web para clientes em todo o mundo, sendo que a maior parte das aplicações que nós desenvolvemos é na área de blockchain, na área das moedas digitais. E as principais tecnologias que usamos são React em front-end e Node.js em back-end. Se me quiserem contactar fora do Discord, o meu username no GitHub é bsontag. Se forem lá ao meu perfil, encontrarão vários pequenos módulos de React e algumas experiências que eu costumo fazer. E também vai estar lá no repositório estes slides que eu vos estou a mostrar. Desta sessão e das próximas. No Twitter, se me quisesse, quem usa e quem quiser seguir, está à vontade para me seguir, com @benjaminzontag. E, gente, estejam à vontade para falar comigo, quer seja pelo Discord, quer seja pelo Twitter, caso surja alguma questão sobre React, sobre o que falamos aqui nestas sessões, ou sobre desenvolvimento web no geral. Portanto, hoje vamos falar de JavaScript, mas antes vamos olhar então um bocadinho sobre como é que a web funciona. Como vocês ficaram a saber, na segunda-feira, um website é composto por vários fecheiros HTML, CSS, JavaScript, imagens. Esses fecheiros têm que estar alojados num servidor web, que serve os fecheiros usando um protocolo chamado HTTP. Quando alguém acede ao vosso website, tem que abrir um browser, introduzir o endereço do vosso website, ou navegar até ele a partir de um outro site, como um motor de pesquisa como o Google, e ao abrir o site, o browser, o que vai fazer é vários pedidos HTTP para pedir os vários fecheiros que compõem o vosso site, aos quais o servidor web vai responder com os fecheiros. Um exemplo na prática. Eu fui buscar o site do Cesium. Espero que o pessoal do Cesium não fique chateado comigo. Mas vamos ver como é que isto funciona na prática. Portanto,
Imaginando que eu escrevi aqui cesium.pt e naveguei, isto que eu abri aqui é o inspetor que vocês já viram na segunda-feira também. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre isto, mas tem aqui uma tab chamada Network, onde dá para ver todos os fecheiros que este website pediu, que o browser pediu no contexto deste website. Eu só filtrar aqui pelo Cesium e já estou a filtrar por HTML, CSS e JavaScript, ok. Portanto, o primeiro fecheiro que o browser pediu foi este fecheiro /cesium.pt/. Este fecheiro foi servido com um fecheiro de HTML, que se vocês vierem à resposta, tem aqui um preview, mas aqui em baixo tem o HTML que compõe a página. Este HTML dá para ver aqui no inspetor também. E o que eu quero mostrar é que tem aqui este link desta style sheet, que não há de ser novo para quem esteve na sessão de segunda-feira, que está a apontar para este fecheiro de CSS. E tem este link do favicon, a apontar para o fecheiro.ico. E depois tem este script cá em baixo, a apontar para o fecheiro JavaScript. E o que eu vos quero mostrar é que o fecheiro que o browser pediu a seguir foi o fecheiro de CSS. Se virmos este caminho, isto acaba em FEC0, que é este fecheiro que está aqui, FEC0. A seguir, o fecheiro que foi pedido foi este fecheiro JavaScript, que se olharmos para o caminho que acaba em BA3JS, é este fecheiro que está aqui, BA3JS. Isto para vos mostrar como é que a web funciona e como é que a HTTP mais ou menos funciona, que é basicamente um website é composto por fecheiros HTML, CSS, que têm que ser todos pedidos pelo browser a um servidor web. Falando um bocadinho deste painel que está aqui, e vocês conseguem abri-lo fazendo inspect element ou então fazendo comands option K no Mac ou command option I no Mac, Ctrl Shift, eu tenho os comandos mais à frente, acho que é Ctrl Shift T no Windows e no Linux. Ele tem aqui o inspetor do HTML, tem a consola de JavaScript, que já vamos falar mais, tem a tab Network, e o que eu queria referir disto é que se um dia vocês estiverem a desenvolver um site e tiverem na dúvida sobre como é qualquer coisa se faz, não tenham medo de ir ver a outros sites como é que os outros sites resolveram o problema, porque rapidamente conseguimos inspecionar isto e ver como é que um site está construído. Conseguimos ver o CSS, conseguimos ver a estrutura da HTML e conseguimos também ver o source do JavaScript, que neste caso está modificado e não tem source map, portanto não dá para ver nenhum source. Continuando. Hoje então, falando de JavaScript, o que vamos falar vai ser como é que JavaScript se comporta no browser. Vamos fazer um pequeno recap das bases da linguagem e a seguir então vamos a coisas mais complicadas. Vamos falar sobre destructuring, REST e spread, optional chaining, promises e async await. Isto tudo é uma coisa que se chama S6 ou S-Next, e para se conseguir usar e dar suporte a browsers mais antigos é preciso usar uma ferramenta chamada Babel, que já vamos falar mais para a frente. Vou-vos falar sobre módulos, que é basicamente como é que conseguem partir a vossa aplicação JavaScript em vários fecheiros para não estar tudo no mesmo fecheiro. E no fim vamos rever outra vez, não sei até que ponto é que o Brandão falou na segunda-feira sobre interagir com a DOM, mas queria voltar a tocar nesse ponto porque vai ser depois importante para conseguirem perceber a necessidade de frameworks como React.
No browser, a primeira cena que vos aconselho a explorar é a consola do browser. Como eu vos disse ainda agora, vocês conseguem abri-la no Mac com Command Option I, no Windows com F12 ou com Ctrl Shift I. Para adicionar JavaScript ao vosso site, também já viram na segunda, mas quero só falar sobre um pouco mais extensivamente sobre os vários métodos de usar esta tag script. Ela pode ter código diretamente no fecheiro da HTML. Vou só mostrar isto a funcionar. Eu nestes exemplos vou usar bastante o Code Sandbox, porque não preciso ter nada a correr na máquina. Basta escrever código e ele mostra-me o código aqui ao lado. E eu consigo... Ele não está a mostrar. Eu abri isto. Só um minuto. Já não sei onde é que isto se fazia. Isto havia aqui uma opção, porque ele não corre logo a consola, só depois é que mostra a consola. Eu pensava que tinha posto a configuração direita. Sem problema. Faço o seguinte. Embrulhar isto não. Consigo escrever. É giro. Era suposto ele mostrar aqui isto, eu não sei qual era a opção, também não interessa. Vou só avançar. Isto é uma forma então de conseguir introduzir código JavaScript no vosso site, sem terem que pôr no fecheiro externo. Simplesmente abrem uma tag script no head ou no body e podem escrever código JavaScript aqui dentro. Mas o ideal é ter, para o código poder ser utilizado noutras páginas, o ideal é ter o código num fecheiro à parte, e para isso existe então um método com o source, onde conseguimos pôr isto a apontar para um outro fecheiro, e que ele aqui agora já mostra o código correu. Isto foi a forma que viram na segunda-feira de como introduzir código JavaScript no HTML. Ainda sobre o script e sobre como adicionar scripts a uma página HTML. Há várias estratégias. Porquê? Porque o sítio onde vocês declaram um script tem implicações na forma como o HTML é carregado. Este script, tal como está aqui, no head, o que isto faz é o browser, enquanto está a fazer parse do HTML, ele vai bater neste script e não vai avançar mais enquanto que este script não acabar de carregar e enquanto o script não for executado. O que significa que todo o site vai ficar parado, vai ficar numa página em branco, enquanto que este script não acabar de executar. De maneira que, durante muitos anos, o que foi o comum de se fazer foi pôr esta tag script no fim do body. Porque assim o HTML é todo lido, é todo mostrado no ecrã, e no fim é pedido então um script e é executado o script já com a página toda montada e visualmente no ecrã. Mas recentemente foram introduzidas duas propriedades aos scripts, uma é o defer e a outra é o async, que nos permitem ter scripts no head que não bloqueiam o parsing do HTML. Este é o exemplo que vos falei do que é comum. Se vocês olharem para o código aliás, olhamos ainda agora para o código do site do Cesium, e o site do Cesium ainda faz isto, mete o script no fim da página. Agora, posso voltar atrás para vos mostrar.
Deixa-me aqui as coisas do body. Está aqui o script no fim do body. E isto é como se fez durante muitos anos e ainda se faz. Muitos sites que precisam dar ainda suporte a browsers mais antigos. E, mais uma vez, a sequência aqui vai ser: o conteúdo HTML é parsed e mostrado no ecrã, o script é pedido ao servidor e depois é executado. Usando o defer, o comportamento é idêntico, mas nós conseguimos pôr os scripts dentro do head, que é onde eles deviam estar. Basicamente, o que o defer faz é inicia o pedido do fecheiro de JavaScript, mas só executa o script quando todo o HTML o parse de todo o HTML acabar. De maneira que, a nível sequencial, é idêntico a isto, com uma pequena diferença, que é o fecheiro do script é pedido mais cedo, de maneira que enquanto o browser está a carregar o script, continua a ler o HTML e a mostrar a página do HTML, o que faz com que o site, se tiver bastantes interações com JavaScript, torna-se responsivo mais rápido, porque não é preciso acabar de ler o HTML para pedir o script é pedido logo à cabeça, o HTML é todo mostrado e no fim apenas é executado o script. Outra alternativa é o async, é idêntico ao defer, mas a diferença é que o script é executado mal o pedido do fecheiro termine. O que significa que o script pode ser executado, ainda a página não está toda visível no ecrã. Isto é fixe para scripts que não dependem do conteúdo do HTML. São para scripts que vocês querem que sejam executados o mais rápido possível, mas não podem depender do conteúdo. O caso mais comum será o caso do defer, porque a maior parte dos scripts são para dar interatividade a uma página web e para isso é preciso que todo o conteúdo do HTML já tenha sido parsed, porque senão o script pode tentar aceder a elementos que ainda não foram montados no ecrã e dará erro. Questões que tenham ficado ainda penduradas de como adicionar JavaScript a um website e sobre como um website carrega fecheiros. Alguma questão que queiram fazer? Quem está aí a tomar conta das questões, ou tem alguma questão que tenha surgido entretanto? Não surgiu nenhuma questão. Ok, vamos avançar então. Vamos então recapitular um bocado do que viram na segunda, começando por variáveis. Eu vou abrir aqui um code sandbox. Na segunda-feira viram que existem 3 formas de declarar variáveis. Uma é o var, outra é o let e o outro é o const. A primeira coisa que eu vos vou dizer é para esquecerem o var. O var foi a primeira forma que havia de declarar variáveis, mas por causa da forma como o var funciona, normalmente pode causar alguns bugs difíceis de compreender, porque o var é possível usar uma variável declarada com var em linhas antes à declaração da variável. Portanto, se eu fizer isto é código válido. Apesar da var só estar a ser declarada aqui, isto não vai dar erro, porque o var declara a variável no scope acima, que neste caso é o próprio script, portanto isto não vai dar erro. De maneira que o que eu vos digo é para esquecerem var,
e usarem apenas o let e o const. Let, assim, para declarar strings é com single quotes ou double quotes, como preferir. Ambos são válidos. Dá para declarar números. Números não inteiros. Booleanos, com true ou false. Existe o null e existe o undefined. A diferença entre let e const, como vocês viram na segunda, é que o const, a partir do momento que está declarado, não dá para alterar. Se eu tentar fazer isto, ele dá erro. Quando que se for let, a seguir, objetos. Objetos declaram-se com abrir chaveta, fechar chaveta e dentro de um objeto nós conseguimos pôr qualquer coisa, sendo que temos que dar um nome à propriedade que queremos. Portanto, imaginando que isto é um objeto que tem os dados de um user, poderá ter uma propriedade name, com o nome do user. Poderá ter outras propriedades como email, role, posso pôr ainda, dentro do objeto posso pôr outros objetos. Por exemplo, posso pôr aqui um objeto account e pôr o name aqui dentro do objeto account. E depois a forma como eu teria de aceder a isto seria com console.log user.account.name. Console. O nome está a aparecer aqui embaixo. Só para... Para vocês conseguirem mandar coisas para a consola, que depois conseguem ver ao fazer o comando Shift-T ou o Ctrl Shift-T no Windows, ou F12, usam este objeto chamado console, que tem o método chamado log, onde vocês conseguem mandar as coisas que quiserem para aqui. E o que mandarem para aqui depois aparece, eu vou só abrir uma console do browser, para vocês verem que o que eu estou a escrever ali depois aparece aqui. Existe o console log, existe o console error, que aparece depois a vermelho, e existe outros, mas o console log é o mais comum para se conseguir fazer debugging do código que estão a escrever. Sobre objetos. Objetos é uma cena bastante importante. Alguém tem alguma questão a fazer sobre objetos que não tenha compreendido? Ou... Vou assumir que o silêncio significa que não há questões nenhumas sobre objetos. Só vou confirmar, estão todos a ouvir-me, certo? Sim, estamos. Sim. Ok. Falar para uma sala que não me responde e que eu não consigo ver as caras, é sempre aquela cena. Portanto, isto é de objetos. Para quem ainda tem alguma dificuldade em compreender o que é um objeto, e principalmente alguém que já tenha tido PO e tenha já programado em Java, os objetos em JavaScript são um bocado diferentes. Enquanto que em Java um objeto tem que estar associado a uma classe, e a classe tem que ter sempre aquela estrutura, em JavaScript os objetos não são assim. Dentro de um objeto, nós conseguimos pôr mesmo o que quisermos. Eu poderia chegar aqui e pôr batatas neste user. E este batatas podia ser um outro objeto, ou podia ser até um array de objetos. Agora, arrays fazem-se com diferentes retos. Em que dentro destes objetos depois poder pôr o que quiser.
Isto só para dizer que em JavaScript os objetos não seguem aquela ideia de programação orientada a objetos, que tem que haver uma classe que define quais é que são as propriedades que as instâncias dessa classe têm que ter. Um objeto em JavaScript é uma espécie de uma caixa onde nós podemos pôr o que quisermos e só precisamos dar um nome às coisas. A seguir, funções. As funções em JavaScript declaram-se de duas formas. Eu vou só deixar este objeto aqui porque pode me dar jeito. Uma forma é com function. User name, recebe um user. Se eu quiser aqui. Portanto, uma função declara-se com function, recebe um nome. E por acaso o nome é opcional, mas se não derem nome, depois não vão conseguir usar a function. Recebe argumentos, quantos argumentos vocês quiserem. E depois, eventualmente, terá algum return para retornar algum valor, se for o caso. Vou fazer return username account name. Vou fazer uma função que pega num user e devolve o nome desse user. Outra forma de declarar funções, não sei se o Brandão falou, é com aquilo que se chamam arrow functions, que basicamente declaramos uma variável qualquer. Vou-lhe chamar getUserRole. Vou fazer igual, portanto, até agora é uma variável normal, mas a arrow function declara-se assim: abre parênteses, e quais são os argumentos da função, meto uma seta com igual sinal de maior, e depois pode-se abrir parênteses, mas não é preciso. Pode fazer simplesmente user.role, e o que isto vai fazer é criar uma função que pega num user e retorna o role desse user. Só para ver que isto funciona. Vou fazer aqui console log, get user role daquele user que está lá em cima. Está aqui o console log. E podem ver, ele pegou no user e foi buscar o role e mandou o role para o console log. Já agora, só para confirmar que a outra função de cima também funciona. Role and name. Este formato de declarar funções é interessante quando nós temos que passar uma função como argumento para outra função. É um caso que já vos vou mostrar mais à frente, mas se vocês tiverem, por exemplo, um botão que quando o botão é clicado há alguma coisa que acontece na página, em vez de estarem a declarar uma função desta forma, podem simplesmente passar para o método que já vamos ver mais para a frente do addEventListener, podem passar uma arrow function, onde não é preciso passar o nome, podem simplesmente passar a arrow function para o evento. As coisas que eu quero falar de funções é que aqui dentro desta função, aquilo que eu consigo aceder a partir de uma função, de um corpo de uma função, são variáveis que estejam definidas dentro da própria função. Vou parar aqui um let message. Eu consigo usar este message aqui. Já agora, a concatenação de strings faz-se com mais. Do hello. Aqui. Portanto, uma função consegue aceder a variáveis declaradas dentro da própria função, consegue aceder aos argumentos da função, mas consegue também aceder a variáveis declaradas fora da função. Por exemplo, este user está declarado aqui. Portanto, eu se tirar daqui este argumento, quando esta referência que está aqui, esta variável user, como não está nenhuma variável declarada dentro da função e não há nenhum argumento chamado user, ele vai procurar no scope acima da função a ver se existe alguma variável chamada user acima, que existe.
está aqui em cima, e então ele consegue usá-la, só para confirmar que isto... Podem ver, ele conseguiu ir buscar o nome do user, porque está no scope acima da função. As coisas interessantes sobre funções é que, imaginando que tem uma função que retorna outra função, sim, porque é possível, dentro de uma função, declarar outras funções, vou chamar batatas. Vou só voltar aqui para o argumento user. E em vez disto, vou retornar batatas. As funções em JavaScript são aquilo que se chama um first class citizen, enquanto que noutras linguagens, como C, para passar funções por argumento é preciso mandar apontadores para funções e coisas esquisitas. Em JavaScript, podemos passar funções, tal como passamos variáveis normais quando invocamos funções, outras funções. E conseguimos fazer return até mesmo de funções. Funções em JavaScript são variáveis normais, como todas as outras. Ter isto ou ter isto. É igual. Como disse há bocado, uma function não precisa ter nome. Se não tiver nome, tem que estar associado a uma variável. Isto também é equivalente a fazer isto, com uma arrow function. E eu quero mostrar. Vamos assumir que esta está de batatas. Eu vou transformar isto num functional de batatas. Vou receber aqui um size. E vou fazer user.batatas. Vou fazer aqui um push para este array. Push é um método array para adicionar elementos a um array. E vou adicionar aqui um elemento novo a este array das batatas. Unexpected token. Preciso fazer isto. Não, está aqui um caractere a mais aqui. E agora, se eu fizer get usernames, então create add batatas. Vou ficar aquela função, ela vai me dar uma outra função que eu vou guardar aqui numa variável chamada add. Esta função aqui, que eu aqui chamei add, é esta função que está a ser retornada aqui. Se eu fizer add com 11, e depois vou fazer console log do user, o que vai acontecer é que a função alterou-me o user para adicionar aqui mais um elemento ao array de batatas do user. Isto é um exemplo de como usar funções, declarar funções dentro de outras funções. É uma cena super poderosa em JavaScript. Pode parecer um bocado esquisito, mas permite-nos criar estruturas complexas de construtores, de comportamentos, usando esta forma de criar funções dentro de funções, dentro de funções. Só queria falar, isto foi um bocado confuso, peço desculpa, mas só queria mostrar o que é possível fazer com funções, para depois, se tiverem curiosidade, experimentar, fazer as vossas próprias experiências de ver o que é possível fazer. Há uma questão sobre funções. Uma vez, sei que este exemplo foi muito rebuscado, mas há uma questão? Eu estou a ver um sim, não sei se foi... Não, já foi há algum tempo. Há alguma questão sobre funções, gente?
Alguém que diga não? Acho que não. Portanto, vou avançar. Já dar este exemplo aqui, vou só apagar. Já só deixa estar este user aqui. Ok. Vamos ver coisas complicadinhas. Vamos olhar agora para algumas coisas novas que foram surgindo na linguagem. E a primeira que vamos ver é Destructuring. Destructuring é uma operação que existe agora em JavaScript desde há uns poucos anos atrás, que nos permite extrair valores de objetos e de arrays para variáveis. O que é que isto significa? No caso de arrays, imaginando que temos aqui um array de colors, com as strings red, green e blue. Se nós quisermos pôr o primeiro elemento deste array e o segundo elemento deste array em duas variáveis, teríamos que fazer isto, em JavaScript antigo. Teríamos que escrever duas linhas de código para conseguir pôr a primeira cor numa variável e a segunda cor noutra variável. Com Destructuring, nós conseguimos fazer isto assim. Para fazer Destructuring do array, portanto, a sintaxe é parecida com a declaração de variáveis, let ou const, na primeira palavra. Depois tem aqui um parênteses reto. Isto indica que estamos a fazer Destructuring de um array. Pomos aqui quantas variáveis quisermos e buscar o array. Neste caso estamos a buscar a primeira posição do array e a segunda posição do array, igual ao array que queremos fazer Destructuring. Isto vai-nos criar duas variáveis. Este código é equivalente a este. É exatamente igual. Mas conseguimos fazer numa linha só. E isto dá-nos duas variáveis, first color, second color, com os valores red e green. No caso de objetos, se nós tivermos um objeto e quisermos ir buscar duas propriedades desse objeto para pôr em variáveis, teríamos que fazer assim, com duas linhas, em que declarávamos duas variáveis. Olá, Benjamin. Eu tinha uma dúvida no anterior. Sim, sim. Se nós quiséssemos ir buscar, por exemplo, a primeira posição e a última, como é que faria? Fazer isso assim. Portanto, para ir buscar as três, não vai responder diretamente à tua pergunta, mas para ir buscar, só para exemplificar, para ir buscar as três seria isto. Se eu não quisesse a segunda, poderia simplesmente omitir aqui o nome. Metia duas vírgulas. Ele mete na primeira, na first color, dá-me o primeiro. Mete aqui entre estas duas vírgulas, não meto nada, que é para dizer que não quero saber do segundo elemento. E depois dou o nome ao terceiro e ele dá-me o terceiro elemento. Como podem ver, está aqui o blue. Ok, obrigado. Se o elemento se o array tiver N elementos, e independentemente do número de elementos que vocês quiserem, o primeiro e o último, neste momento ainda não é possível fazer isso com o Destructuring. Para conseguirem, este caso funciona porque sabemos que o array tem 3 elementos, de maneira que para ir buscar o primeiro e o último é o primeiro e o terceiro, e dá para simplesmente omitir o segundo. Por exemplo, se quisermos só o último, podemos fazer isto. E ele dá-nos só o último. Está aqui o blue. Mais alguma questão sobre Destructuring de arrays? Penso que não. Ok. Voltando aos objetos, então. Estava a dizer que para fazer Destructuring para ir buscar duas propriedades e pôr em variáveis em JavaScript normal, antigo, teríamos que fazer estas duas linhas de código. Com Destructuring, nós conseguimos fazer isto. Portanto, let ou const, abrir chavetas, é a mesma sintaxe que o objeto, portanto, nos arrays era parênteses retos, porque é assim que são declarados os arrays. Em objetos é chavetas, portanto, Destructuring de objetos começa com chaveta. E aqui temos de dizer quais é que são as propriedades que queremos ir buscar ao objeto. E isto cria duas variáveis, uma chamada first name e outra last name, que podemos usar. Este código
é equivalente a este código. Fazendo apenas uma linha. Alguma questão sobre destructuring de objetos? Ok, vou avançar. Ao fazer destructuring, nós podemos fazer mais coisas. Podemos dizer qual é o valor por omissão, caso a propriedade a propriedade ou o elemento que estejamos a tentar ir buscar não exista. Se, por exemplo, este colors for um array vazio, esta linha de código o que faz é criar uma variável firstColor cujo valor vai ser purple, porque o array é vazio, portanto a primeira posição do array não tem nada, e então ele usa o valor que nós pusemos aqui à frente deste igual. No caso de objetos, é equivalente, metemos um igual e dizemos qual é o valor que queremos por omissão, e ao tentar ir buscar esta propriedade, este objeto, se o objeto não tiver uma propriedade chamada firstName, ele cria na mesma variável e dá este valor. No caso de objetos, no caso de destructuring de arrays, nós conseguimos dar o nome que quisermos, por exemplo aqui, nós conseguimos dar o nome que quisermos a esta variável que estamos aqui a criar. Isto poderia se chamar foo, ou batatas. No caso de objetos, o valor, a palavra que nós temos aqui tem que ser mesmo o nome da propriedade do objeto. Por exemplo, para ir buscar o role daquele user que está lá em cima, eu teria que escrever assim. E ele o que faz é procura neste user uma propriedade chamada role e mete uma variável chamada role. Se eu fizer aqui console de role, aparece o de mim. Mas nem sempre o nome que a propriedade tem no objeto é o nome que nós queremos para a variável. O código equivalente seria let user role igual a user.role. Às vezes nós queremos fazer isto. Seria com destructuring, a forma como se faz é assim, 2 pontos e o nome que nós queremos dar à variável. Isto dá para combinar com default values, em que se quisermos dar um valor por omissão, à frente disto ainda pomos o igual e o valor que queremos por omissão. Vou só dar um exemplo de um destructuring. Com rename e com default value. Portanto, temos aqui este user que tem 3 propriedades, account, batatas e role. Se eu tentar ir buscar uma propriedade chamada email, o que vai acontecer, neste caso, é que ele vai dar um undefined, porque aquele objeto não tem nenhuma propriedade chamada email. Aqui eu consigo dar um valor default, hello, com isto ele já me dá esta string e eu consigo ainda então fazer rename desta propriedade para outro nome, com user email, por exemplo, e agora tenho uma variável chamada user email cujo valor é este valor por omissão que está aqui. E se o objeto tiver um campo email, será ignorado. Fazer copy-paste, não sei o que se pode fazer. Fazer aqui um e-mail. Podem ver que ele foi buscar o e-mail que estava aqui no user. Há uma questão sobre destructuring de objetos com default values, com rename. Ficou claro? Tudo isto que vimos sobre destructuring, nós temos visto só exemplos a meter aqui a variável que queremos fazer destructuring, mas nós podemos fazer isto com
valores retornados de funções. Por exemplo, se tivermos uma função que retorna um array, esta função chamada getAllUsers, imaginem que é uma função que retorna um array com todos os users, nós podemos ir buscar o primeiro e o segundo, fazendo destructuring do resultado dessa função. O mesmo para objetos, imaginando que esta função de getMostActiveUser é uma função que retorna um objeto, nós conseguimos fazer destructuring do objeto retornado por esta função, tal como vimos até agora. Portanto, isto vai buscar uma propriedade de GitHub ao objeto que isto retornar. É possível também usar destructuring em argumentos de funções. Por exemplo, se tivermos uma função chamada getUserFullName que recebe um objeto, que queremos que receba um objeto, podemos usar destructuring para ir buscar propriedades desse objeto. Por exemplo, aqui estamos a ir buscar a propriedade firstName e lastName para depois concatenar. Antes de avançar sobre estas duas questões, especialmente sobre argumentos de funções e destructuring em argumentos de funções, alguma questão? Não sei porque é que isto não abriu, não. Deixa-me só fechar isto. Nenhuma questão? Então vamos falar sobre um operador chamado o REST. Não tem nada a ver com APIs REST, mas tem a ver com destructuring, que é quando nós estamos a fazer destructuring, por exemplo, de arrays, imaginando que o que nós queremos é buscar o primeiro e o resto do array, nós podemos usar este operador, que é estes 3 pontinhos, dar um nome. Isto o que cria é uma variável que aponta para um array novo, com todos os elementos, exceto o primeiro que fizemos destructuring aqui. Eu vou só copiar isto para vermos isto ao vivo. Podem ver, nós temos aqui uma rede com 3 elementos, red, green, blue. O primeiro está a ser posto numa variável chamada firstColor, está aqui o console log dela. E o resto do array, ou seja, o green e o blue, estão a ser postos num array novo chamado rest, que está aqui, como podem ver, tem dois elementos, o green e o blue. Se eu aqui fosse buscar mais elementos, como, por exemplo, o second, o resto já só vai ter o último elemento, que será o blue. Há uma questão sobre este operador de REST? Vou avançar. Este operador também é possível usar ao fazer destructuring de objetos, que basicamente faz uma coisa idêntica. Nós conseguimos ir buscar propriedades de um objeto e depois conseguimos dizer que queremos o resto num objeto novo, em que podemos dar aqui o nome. Eu aqui usei o nome REST porque é o comum ao usar o operador de REST, mas isto podia ter qualquer nome que nós quiséssemos. E neste caso, por exemplo, nós temos um objeto com 3 propriedades, firstName, lastName e GitHub. O GitHub está a ser posto numa variável chamada GitHub e depois as outras 2 propriedades são usadas para criar um objeto novo. Podem ver aqui embaixo. Alguém ligou o microfone? Alguém tem alguma questão? O operador, então, são os 3 pontos, não é? Sim, o operador é os 3 pontos, não é a palavra REST. Ok. Sim. Só para que fique claro. Aqui. Já agora, não sei se falar de comentários ou como comentar código, é igual a C. Slash, asterisco, asterisco slash, ou então para fazer código de uma linha só, barra barra. Portanto, o que está aqui, eu chamei-lhe REST, mas podia-lhe chamar outra coisa qualquer. Podia-lhe chamar account. Pode ver, está aqui o console log. Ok? E só para mostrar, se eu for aqui buscar o first name,
aquele objeto account fica só com a última propriedade que é last name. E já agora, não mostrei isso no caso do array, mas é igual. Se eu aqui for buscar todas as propriedades que o objeto tem, o account depois fica um objeto vazio. Porque estou a ir buscar já as 3 propriedades que o objeto tem, não tem mais propriedades, o resto cria na mesma objeto, mas cria um objeto vazio. No caso dos arrays, seria criado um array vazio. Este operador de REST dá para usar também em argumentos de funções, e isto é útil quando temos uma função, aquilo que se chama uma função variádica, que é uma função que pode receber quantos argumentos o utilizador da função quiser. Por exemplo, nós estamos aqui a declarar uma função sum, estamos a usar aqui o operador do REST, ... Este nome vai ser o nome do argumento, e depois podemos ver aqui em baixo que estamos a usar isto assim. Então estamos a passar um 2, um 4, um 8 e um 16, e o que isto faz é, cria um array com estes valores todos, cria um array chamado values. E depois podem ver aqui no código que está a ser iterado e está a ser calculada a soma e posta nesta variável chamada result. Deixa-me só vestir coisa. Estou a ficar muito frio. Este operador nos argumentos das funções não precisa de ser o único argumento. Pode ser, basta ser o último argumento. Vou só copiar. Eu posso ter aqui um outro argumento, não sei o que eu vou chamar. Vou-lhe chamar first. Aqui, no valor inicial. Isto faz é o 2 que eu estou aqui a passar, é posto neste argumento chamado first, e depois o resto dos argumentos é posto neste array chamado values. Vou só fazer console log do values, para vocês verem que é um array. Podem ver, é um array com os elementos 4, 8 e 16. Alguma questão sobre REST? Sobre o operador REST? Ok. Vamos avançar para um outro operador, que na verdade é igual, mas com um comportamento diferente. O operador chama-se spread e permite-nos expandir arrays para outros arrays, ou para argumentos de funções, e permite-nos também expandir objetos para outros objetos. O que é que isto significa? No caso dos arrays, imaginando que nós temos um array de colors, se nós quisermos criar um novo array com mais cores e as mesmas cores do primeiro array, nós podemos fazer assim. Reparem que o operador é o mesmo, é um ponto, 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 mas aqui a sintaxe é diferente, porque aqui ele não está dentro de um destructuring. Só para compararem. Isto é o REST, porque está dentro de um destructuring assignment. Está deste lado do igual, está à esquerda do igual. Neste caso, está à direita do igual. E o que isto faz é estar a criar um array novo, está a ser posto nesta variável chamada moreColors, e este array vai ter purple, yellow e depois todas as cores que tiverem neste array. Há uma questão sobre spread em arrays? No caso de objetos, ainda sobre arrays, desculpem, o spread é possível fazer em qualquer posição do array. Eu mostrei no fim que pode estar a meio, mas pode estar no início também. E pode-se fazer spread de vários arrays também para dentro de um array. Imaginando que nós tínhamos 2 arrays de colors,
e queríamos concatenar os dois arrays, podíamos concatenar criando um array novo, fazendo spread do primeiro, vírgula, spread do segundo e fechar o array. E isto criaria um array novo com todos os elementos do primeiro e do segundo. Para o spread de objetos, eu pus aqui o slide de function arguments, mas já voltamos aqui. Vamos falar de spread de objetos primeiro. O operador é mais uma vez o ponto, ponto, ponto. E isto o que nos permite é, imaginando que temos aqui um objeto user que tem uma propriedade name e uma propriedade role, nós conseguimos criar um objeto novo e dizer que este objeto tem todas as propriedades daquele objeto que está declarado em cima, chamado user. E para além disso, ainda conseguimos adicionar mais propriedades e até reescrever algumas das propriedades, que é o caso aqui. Estamos a passar uma propriedade role, que é um admin, de maneira que o objeto resultante vai ter uma propriedade role admin em vez de uma propriedade role user. No caso dos arrays, dos objetos, é importante ter noção da ordem pela qual nós fazemos isto, porque se fizermos isto ao contrário, a propriedade, o role que vai ser usado vai ser o role que existe neste objeto. Assim, nós estamos a fazer override do role para admin. Assim, estamos a dizer, olha, usa role admin, mas se o user tiver um role, então vai ser esse o role que eu vou querer. É útil em alguns casos. Neste caso, se o que queríamos é mesmo um super admin, este código estava errado, porque o role final seria user. Alguma questão sobre spread de objetos e de arrays? Falando de spread em argumentos de funções. Isto é possível fazer com arrays, não é possível fazer com objetos, mas imaginando que temos uma função idêntica àquela que vimos em cima, que recebe quantos argumentos nós quisermos, nós conseguimos mandar todos os elementos do array como argumentos de uma função, fazendo spread do array para dentro dos argumentos da função. Neste caso estou a usar uma função chamada math.max, que recebe uma série de números e devolve o número maior, que neste caso é o 16. Questões sobre destructuring, spreads, rest? Alguma questão? Fui interrompendo, foram feitas questões, vou assumir que não há mais nenhuma. Se quiserem depois façam pelo chat ou pelo Discord, estejam à vontade. E se tiverem alguma questão depois no fim também podemos ver. Vamos então falar agora de um outro operador, que é o operador de optional chaining, que é um operador que permite-nos ler uma propriedade aninhada numa sequência de objetos dentro de objetos, sem ser preciso validar que cada um desses objetos existe. Bom, voltando àquele caso do objeto user, que tinha um objeto account lá dentro, se nós quiséssemos aquela função do getUsername que ia buscar o nome dentro do account, dentro do user, seria isto. Mas, se nós quiséssemos primeiro validar que aquele user que estamos a receber na função realmente existe, que não é nulo, teríamos que fazer isto. Primeiro, teríamos que verificar se o user é nulo, porque senão, se tentássemos simplesmente aceder à propriedade account, se o user for nulo, o código iria estourar. Porque não é possível aceder a propriedades do nulo. Com optional chaining, conseguimos fazer isso numa linha só. O operador de optional chaining é este que está aqui de ponto de interrogação, ponto. E isto o que faz é exatamente igual a este código que estava aqui em cima. Portanto, primeiro é verificado se este user não é nulo, e se não é nulo, então vai-se buscar a propriedade account. Isto é especialmente útil quando temos uma estrutura de dados complexa, com objetos dentro de objetos dentro de objetos, dados que podem até vir
de uma base de dados e que podem não vir completos. Se tivermos uma estrutura de dados com campos que sejam opcionais, é possível que parte da sequência de objetos que estamos a tentar, da sequência de propriedades que estamos a tentar aceder, não exista. Por exemplo, se for possível, nesta aplicação, criar um user sem criar o account, este código iria estourar na mesma se o account for nulo. E então, para esse caso, conseguimos pôr aqui ponto de interrogação ponto, e o código já não estoura. Em vez disso, a função iria retornar undefined. Questões sobre optional chaining? Queria só deixar uma nota. É bastante tentador abusar deste operador e usar este operador sempre em vez do ponto apenas. Só que isso o que significa é que vocês não têm confiança nenhuma no código que estão a escrever. Às vezes é preciso, especialmente se os dados que vocês estão a tentar aceder vierem de algum sítio externo, de uma base de dados, por exemplo, ou se vierem se estiverem a aceder a dados a uma API pública, se a estrutura dos dados mudar, vocês não querem que o vosso código estoure, e então podem usar optional chaining. Mas se são objetos que vocês próprios estão a criar dentro da vossa aplicação, se são dados que vocês sabem qual é a estrutura e que garantem que a estrutura existe sempre e faz sempre sentido, então o ideal é evitar usar optional chaining, porque se realmente depois a estrutura mudar, vocês podem estar a alterar o código e não dar conta que estão a partir partes da aplicação, enquanto que com isto muito provavelmente vão dar logo conta ao alterar o código, se usarem o ponto apenas. Mas acima de tudo devem fazer aquilo que se chama unit tests. Não sei se já têm falado na licenciatura. Eu mais para a frente, noutras sessões, poderei falar-vos sobre como fazer testes em JavaScript e aplicações React. Mas esse tipo de coisas de alterar estruturas de dados e garantir que a aplicação funciona deve ser verificado usando testes. E isto seria então apenas, mais uma vez, usado para quando estão a aceder a estruturas de dados que estão fora do vosso controle, que vêm de alguma API externa ou de alguma base de dados, e que vocês queiram garantir que, se essa estrutura mudar ou se essa estrutura não vier consistente com o que vocês estão à espera, que o código não estoure. A seguir, vamos então falar de promises e async await. Uma promise é uma representação de uma tarefa assíncrona que poderá ter um valor, alguns eventualmente no tempo, ou um erro, alguns eventualmente no tempo. O que é que isto significa? Imaginem que vocês têm uma aplicação que usa uma API REST, que poderá ser criada pelos vossos colegas que estão a fazer o curso de backend, e vocês precisam de fazer um pedido à API para guardar alguma coisa. Esse pedido será aquilo que se chama uma operação assíncrona, porque é disputado um pedido HTTP à API e depois vocês vão ter que ficar à espera da resposta, que vai chegar eventualmente, ou do erro, se a API der erro. E as promises ajudam-nos a representar este estado intermédio desta operação assíncrona no nosso código. Uma promise pode estar num de 3 estados. Inicialmente está no estado pendente, que é o caso de quando o pedido é feito à API. Nesse caso, a promise está no estado pendente. Se a API der uma resposta, a promise
passará para um estado de resolved, com um resultado. Se a API der erro, ou se a operação der erro, a promise vai para um estado de rejected. Como é que isto se usa no código? Imaginando que tem uma função que vai à API buscar o utilizador que está com C. Imaginando que este objeto é uma promise, a maneira como nós conseguimos usar isto, a promise é um objeto que tem dois métodos, essencialmente, tem um método then e tem um método catch. O método then é um método que recebe uma função que será invocada quando a promise entrar no estado de resolvido. Neste caso, quando o pedido do utilizador que está logado resolver, quando a API der uma resposta, o que nós estamos aqui a dizer é para esta função ser executada nesse instante. Com o user, este user será então o valor com que esta promise vai resolver. No caso da operação dar erro, podemos usar o catch, onde também podemos passar uma função, sendo que esta função recebe o erro, no caso de acontecer um erro. Isto pode ser feito, portanto, poderia ser assim, em que poderíamos pôr mas a que eu vou usar para agora, por exemplo, vai ser uma API pública chamada OKAPI. Só para vos mostrar um exemplo de uma API. Portanto, eu vou pegar neste URL. A maneira como vocês têm de fazer pedidos HTTP em JavaScript a uma API é com uma função chamada fetch. A função recebe um URL, a sua forma mais base recebe um URL, e forma uma promise. Vou só abrir aqui o network. Aqui o pedido, vou só tirar estes todos. Como podem ver, está aqui o URL, https pokeapi.co é este URL que eu tenho aqui. Eu aqui consigo ver a resposta deste pedido. Para aceder à resposta do pedido, como eu vos disse, isto retorna uma promise. Eu posso pôr uma variável. Aqui para chamar request. E posso usar o método de then
uma função que recebe a resposta daquele pedido. Vamos fazer uma cena. Então, falou-vos na segunda sobre este site, que é o MDN. Ele aconselhou-vos a usar isto e eu vou repetir o conselho. Este site é um site que eu tenho sempre aberto o dia todo enquanto estou a trabalhar, porque é impossível uma pessoa lembrar-se de tudo. E de maneira que estou sempre a consultar isto para ver como é que algumas coisas se... É uma versão que nos devolve uma promise, que é resolvida com um objeto de response, que no caso de JSON tem este método de JSON que eu posso usar. Eu até vou fazer... Then, response. Vou invocar o método de response.json. E depois isto dá-me o resultado em JSON. Vou abrir aqui a console. Consigo ver que recebi aqui este result, é um objeto com o resultado daquele pedido àquele endpoint desta API. Como podem ver, é igual a este objeto que eu recebi aqui, que eu consigo ver aqui no network. E consigo ir buscar propriedades deste objeto. Caso o nome me dê o nome deste objeto que a API me retornou. Percebes sobre isto? Sim, acho que sim. Tens questões ou não tens questões? Sim, percebi sim. Surgiu uma pergunta no chat. Sim. O David perguntou se podias mostrar como faríamos se tivéssemos de encadear várias promises e apanhar as exceções. Ok. Este exemplo que está aqui no ecrã, isto já está a encadear várias promises, porque este método JSON está aqui, como podem ver aqui por esta tooltip que está a aparecer por cima, isto é um método que retorna uma promise. Portanto, este código que está aqui é equivalente a isto. Portanto, este objeto de response, eu estou a invocar o método JSON que devolve uma promise. E dentro desta promise, eu estou a invocar o ban para conseguir ir buscar o resultado desta promise do JSON. Como podem ver, o código está a funcionar. Está aqui o nome. Mas para encadear promises dentro de promises, então, vamos fazer isso no then. Callback que nós passamos ao then, nós conseguimos fazer return de promises, ou seja, isto. E o then a seguir, nós passamos aqui. Este then, que está aqui, esta callback que estamos aqui a passar neste segundo then, ela só vai ser executada quando esta promise do JSON resolver. A promise deste JSON só vai resolver quando a promise de cima resolver. Portanto, isto é um exemplo de encadeamento de promises. Se ainda assim quiserem um exemplo usar fetch, também posso fazer. Pode-se pôr aqui um segundo pedido. Imaginemos que queremos ir buscar o segundo. Agora posso. Isto. E o que está aqui a acontecer é, estamos a pedir o 1, converter para JSON,
fazer console log do name, que vem desse result. A seguir estamos a fazer um outro fetch, que mais uma vez retorna uma promise. Nós estamos a fazer aqui return do 2. Mais uma vez temos que pegar na resposta deste fetch e fazer JSON. E agora este result é o result deste JSON, onde conseguimos ver que o name já é Ivysaur, que é o nome do segundo. E isto pode ir por aqui abaixo, quantas promises nós quisermos. E uma cena que podemos fazer é, no caso dos erros, imaginando que só queremos apanhar erros no fim, imaginem que, por exemplo, aqui estávamos a pedir uma coisa qualquer que não existe. Aqui na API conseguimos ver que ele deu 404, porque este 200.000 não existe. Se nós quisermos apanhar esse erro e lidar esse erro no nosso código, podemos usar o catch. Agora aparece aqui, não tem nada que chegue. Não sei de onde é que este erro está a vir, pensava que vinha do response. Eu acho que ele está a estourar mesmo aqui em baixo. Eu acho que isto está a responder com 404, mas não está a dar JSON. Ok, chato. Porque aqui sim temos que ver response.ok. Response.ok diz-nos se a resposta deu sucesso, ou seja, se teve um código de resposta na gama dos 200 ou dos 300. 400 e 500 são erros. E aqui já conseguimos fazer isto. Eu vou fazer aqui o throw. Se eu escrever era bom. E aqui falta-me um ponto message para ver a mensagem do erro. Como podem ver, ele aqui não entrou neste if e fez este throw, fez este console log de error, fez este throw, eu vou ter este console log, fez este throw deste novo erro com a mensagem oops, que foi apanhado aqui em baixo neste catch, como podem ver aqui neste console log vermelho, que está aqui em baixo. Este catch que está aqui, podemos pôr apenas no fim, mas é possível pô-lo em qualquer parte desta sequência de promises. Só é isto. Aqui. Se eu mudar isto para parece que não existe. Result is undefined. Ele está a tentar entrar aqui depois, vou só fazer isso. O que está aqui a acontecer é, este pedido deu erro, portanto ele está aqui, este 1000 está aqui a dar erro. Eu estou aqui a fazer throw deste oops, que está a ser apanhado neste catch, e este catch não está a retornar, nem está a fazer throw de nada. O que faz com que depois a promise que este catch retorna seja uma promise que resolve. E como resolve, o callback do Dan a seguir é enfocado. E então ele está a entrar aqui. E então é por isso que está a dar aqui result is undefined, ao tentar aceder à propriedade name do result. Se eu quiser propagar o erro, pode-se fazer throw, o erro que recebi ali. Ele assim já faz 2 vezes logo do erro, porque vai parar aqui ao catch de baixo. Se eu fizer aqui, só para vos mostrar. Podem ver que ele entrou no primeiro catch e entrou também no segundo. E já não fez este segundo pedido. Não sei se estão a conseguir ver aqui no network, mas ele só está a fazer o primeiro pedido. Porquê? Porque ao entrar neste catch, ele está a fazer este throw deste erro, de maneira que em vez de entrar nos danos que estão por aqui, só vai entrar neste catch. E então este pedido nunca é feito. Sejam promises.
Não? Eu espero que o silêncio não signifique que vocês estejam a ver muitos navios. Mais uma vez, se depois não tiverem percebido como é que isto funciona, como é que isto se usa, se quiserem falem depois pelo Discord. Eu à partida, depois desta sessão, estarei pelo Discord do Césio. Portanto, se quiserem apareçam por lá para falarmos de coisas que não tenham ficado claras. Estejam à vontade. Vamos avançar. Esta cena das promises é incrível, mas ao mesmo tempo, quando temos uma sequência enorme de promises que queremos, de operações assíncronas que queremos fazer, torna-se chato ter que estar sempre a fazer den e cats. E para simplificar este código de lidar com promises, foi criado um novo operador, que são estes operadores da 5 a 8, e basicamente o operador da 8 permite-nos esperar pelo resultado de uma promise, escrevendo código de uma forma que parece síncrona, que é mais ou menos isto. Portanto, temos aqui outra vez a função que vimos há bocado do fetch current user que retorna uma promise, e aquilo que estamos a fazer é await. Isto é equivalente a fazer um den e passar uma callback com o resto do código. Portanto, este user não é uma promise, este user será o valor com que a promise desta função vai ser resolvida. Pegando no exemplo que nós temos aqui, vou só limpar isto um bocadinho. Eu poderia fazer const response await. Não dá, porque não me esqueci de referir, estava no slide acima. O await só pode ser usado dentro de uma função que esteja declarada com a sync. Portanto, vou ter que alterar o meu código para pôr isto tudo dentro de um async function. Vou-lhe chamar get. Eu aqui já consigo usar o await. Vou só aqui no fim invocar o get para vermos as coisas já acontecerem. Portanto, podia estar aqui a ser feito. Este response, neste momento, é aquele objeto response que nós vimos no primeiro den. E eu vou ter que, para conseguir aceder aos dados desta resposta, vou ter que invocar aquele método do JSON. Await, porque o método JSON retorna o promise também. .json. Agora fizer console log. Results. Aqui o objeto da resposta da API. Como podem ver, a 5 a 8 permite-nos trabalhar com promises, escrever muito menos código. Basta pôr o código dentro de uma função async, tem que ser, e usando esta keyword await, conseguimos tentar esperar pelo resultado do promises. O que acontece aqui na prática é que este pedido, este endpoint desta API é começado e o código da função para neste ponto. E por para, o que eu quero dizer é que a execução do resto do código fica deferida para alguns no tempo quando esta promessa se resolver. Vai conter aqui, vamos pedir esta promessa do JSON e vamos fazer await e mais uma vez o código da função vai parar enquanto que esta promessa não resolver. E depois que no fim conseguimos usar este result que é tal objeto que vem da API. Para conseguir lidar com erros, usando a 5 a 8, usamos o try catch, que quem já programou em Java já
conhece. Para catch, escreve-se try com um bloco de código, catch com um erro e outro bloco de código. E se eu puser aqui, agora posso pôr console. Error. Message. Se eu tentar aceder uma coisa qualquer que não existe, a API vai me dar erro. E ele vai entrar aqui no catch, e está a entrar aqui no catch por causa deste JSON, porque esta resposta, como vimos há bocado, não retorna nada. De maneira que este método JSON está a estourar a tentar converter nada para JSON. Mas, usando try-catch, usando async await, a forma como temos de apanhar erros é assim com try-catch. Se quisesse pôr mais pedidos, como tínhamos há bocado, async await é mais fácil. Consigo outros para conseguir reutilizar as variáveis. Se eu tentar ir buscar 2, fazer results, JSON, await. Se agora fizer console log do result, ele vai andar wiser que ele deixa. Ok? Questões sobre o 508? Parece bem mais prático de usar do que promises, simplesmente, sim? Certo? Ou não? Parece-me que vocês estão a ver navios. Está tudo bem, gente? Está tudo vivo? Querem que eu vá mais devagar? Querem que eu volte a explicar alguma coisa? Até agora parece tudo bastante perceptível. Eu acho que tem algumas perguntas no chat. Não sei se... Meu isto, obrigado. Se quiser chamar uma função... Peço desculpa. Não tem mal. Se quiser chamar uma função assíncrona de uma síncrona. A partir de uma função síncrona, chamar uma função assíncrona. É possível? Ou seja, se eu tivesse aqui uma outra função que não é assíncrona, uma função qualquer, vou chamar run, eu conseguia invocar aquela função aqui dentro. O que acontece é que eu não consigo esperar pelo resultado não consigo fazer o wait desta função, mas, por outro lado, esta função retorna uma promise. Uma função que é async retorna uma promise, que resolve quando todo o código que está aqui dentro acabar de executar. De maneira que eu consigo fazer isto. Log. Agora tenho que invocar aqui o run só para ver isto acontecer. Podemos ver que só fazer clear, fazer um save novo. Temos o primeiro result, o segundo result e no fim all done. É possível usar funções assíncronas dentro de funções síncronas, mas para conseguirmos usar a await terá que ser sempre dentro de uma função assíncrona. Este código que está aqui é equivalente a isto. Questões sobre código assíncrono, promises. Ok. Quando eu vou para uma função get, ela deixa de estar assíncrona e passa a bloquear à espera da resposta. Joel Ferreira, queres reformular esta tua pergunta, por favor? Joel? Olá, Benjamin, não sei se consegues ouvir bem. Sim, sim. Eu estava ali a perguntar se o await era uma operação bloqueante, ou seja, desbloqueava naquela invocação à API, neste caso. Sim, o await bloqueia. Eu não quero usar a palavra bloqueia porque não é exatamente isso que acontece. A execução do código não fica bloqueado, o programa não fica bloqueado à espera que a promise resolva. O termo correto é, a falta de termo melhor, é deferido. A execução é deferida para quando a promise resolver.
Isto porque JavaScript, o motor de JavaScript, não sei se o Brandão falou na segunda, JavaScript é uma linguagem interpretada, parecida com Haskell, acho que era uma linguagem interpretada também. Não é uma linguagem compilada, não é uma linguagem como C ou como Java, que são linguagens compiladas. É uma linguagem interpretada como Python, por exemplo, também. E tal como Python, é uma linguagem que é single thread. Ou seja, se o código bloqueasse, mais nada no programa JavaScript seria executado, porque é uma thread única, e se o await bloqueasse, no verdadeiro sentido da palavra, mais nada no site, tudo no site deixaria de funcionar, enquanto que a prova se não resolvesse. Não é isso que acontece. JavaScript tem aquilo que se chama um event loop, onde basicamente são registadas callbacks, que depois são executadas, alguns no tempo. E o que acontece aqui é que o resto do código é posto no event loop de JavaScript para ser executado quando a promise resolver. Eu não preparei aqui slides a falar sobre a questão de JavaScript ser single thread e do que é o event loop. Podemos falar depois noutra sessão, talvez, que até que já passa das 7h30. Mas uma cena que vos aconselho a ler é como é que o motor de JavaScript realmente funciona. É algo que eu não sei, eu próprio não sei exatamente. Tenho simplesmente uma ideia vaga que me serve para trabalhar em JavaScript, mas é importante ter esta noção que JavaScript é single thread e que o código não bloqueia. O código, quando usamos promises e async await, o código é scheduled para ser executado mais tarde. Acho que ficou claro. Muito obrigado. Nada. Antes havia uma pergunta de um David Machado. Era a questão de encadear vários promises. Ok, já está respondido. Voltando aos slides. Tudo isto que vimos desde destructuring até agora async await são tudo funcionalidades muito recentes da linguagem. Em 2015 surgiu uma versão de JavaScript chamada ES 2015 e a partir de 2015, anualmente, têm saído novas versões da linguagem. E é importante referir que quando eu falo de versões da linguagem, é diferente de quando falamos de versões de Java, por exemplo. Porque como Java é uma linguagem compilada, é preciso um compilador, a versão está no próprio compilador. Se vocês quiserem usar a versão 6 de Java, têm que usar o compilador da versão 6 ou têm que dizer ao compilador para compilar a versão 6. JavaScript não é bem assim, porque JavaScript é uma linguagem interpretada, é uma linguagem que é executada no browser, de maneira que quando eu falo em releases de versões de JavaScript, o que eu estou a falar é de releases do spec do documento que descreve como é que JavaScript funciona, o que é que JavaScript, o que é a linguagem JavaScript. E, como disse, desde 2015, anualmente, o comitê que trabalha na evolução da linguagem tem lançado versões novas todos os anos. E os browsers principais que existem, o Chrome, o Firefox, o Safari, o Edge e o Opera. Outros que existem são variações de Chrome, o próprio Edge é uma variação de Chrome, mas os browsers depois têm o trabalho de acompanhar estas novas releases e dar suporte às novas funcionalidades da linguagem. Acontece que há browsers que deixaram de ser desenvolvidos, que é o caso do Internet Explorer. Há casos de pessoas que simplesmente não fazem update ao browser, mesmo que quando usam Chrome, de maneira que é preciso ter noção que nós podemos querer escrever JavaScript o mais recente possível, mas os nossos utilizadores poderão estar a correr JavaScript num ambiente que não está preparado para as novas funcionalidades de JavaScript que nós queremos usar. Isto, se não tiverem o cuidado, poderão estar a usar destructuring e async await, que se testarem no Chrome e no Firefox vai funcionar tudo perfeitamente,
mas se abrirem isso no IE11 não vai funcionar. E para nos permitir usar todas estas funcionalidades novas da linguagem, existe uma ferramenta chamada Babel, que nos permite, a palavra certa não é compilar, mas permite-nos compilar este código de JavaScript novo para versões mais antigas. Como já falei, se vocês tiverem interesse, dá para ver, existe este repositório no GitHub com o registro de todas as propostas para novas funcionalidades de JavaScript. Qualquer pessoa da comunidade pode propor novas funcionalidades. Essas propostas serão depois avaliadas pelo grupo que trabalha na documentação do JavaScript e tem todo aqui um processo de aprovação e implementação. Se tiverem interesse, podem, eu não vou entrar por aí, mas só queria que tivessem noção que isso existe. Sobre Babel. Babel é então uma ferramenta que nós podemos usar para pegar neste código que nós queremos escrever com async-awaits, com destructuring, e converter isto para uma versão compatível com browsers mais antigos. Eu não vou entrar muito adentro, porque depois as frameworks que nós vamos ver já nos configuram isto de raiz, mas para os curiosos aconselho-vos a ver como é que isto funciona. Tem, por exemplo, aqui um exemplo com spread, que eu por acaso estava a mostrar exatamente o mesmo código, mas chegamos aqui. Dá para brincar, dá para pôr aqui código novo e ver o resultado final que depois será enviado para os browsers. Está aqui um pequeno exemplo de uma configuração. Para usar isto é preciso criar um fecheiro de configuração Babel RC, onde podemos dizer quais são os presets e os plugins que queremos usar. Não vou entrar por aqui. Vou só falar sobre modules, sobre como é que nós conseguimos partir a nossa aplicação. Porque no início, quando surgiu, JavaScript era usado apenas para pequenos scripts, para darem um pouco de interatividade às páginas web. Mas, desde cerca de 2000 e poucos, todo este mundo de aplicações web cresceu, passou-se a escrever muito código de front-end, até porque agora, na altura, um front-end developer era algo que não existia, por assim dizer, e neste momento existe e escreve-se muito JavaScript. Se vocês abrirem uma aplicação como o Twitter ou como o Facebook, podem ver a quantidade de JavaScript que esse tipo de aplicações carrega. E então surgiu a necessidade de criar alguma forma de conseguirmos partir os nossos scripts, que se tornaram enormes, em fecheiros mais pequenos, para conseguirmos estruturar melhor o nosso código para manter a nossa sanidade mental. A primeira plataforma de JavaScript a introduzir uma coisa deste género foi Node.js. E Node.js, a forma como havia de declarar um módulo novo, portanto isto é um exemplo de um fecheiro chamado user.js. No módulo nós conseguimos usar module.exports para dizer o que é que o módulo exporta. E depois conseguimos importar aquele módulo com o require, dando o caminho para o fecheiro, e isto dá-nos aquilo que aquele módulo exportou, que nós conseguimos usar. Por cima disto, surgiu toda uma plataforma que é o NPM, que por extenso é o Package Manager de Node. É só a plataforma mais importante para quem desenvolve em JavaScript. Porque qualquer coisa que vocês precisem, de certeza que alguém já fez um módulo e publicou aqui no NPM.
Se, por exemplo, vocês quiserem ver React, está aqui. Está aqui o módulo de React. Está aqui também Angular, não sei se já ouviram falar. Se procurarem simplesmente por React, isto dá uma carrada de bibliotecas a resolver problemas em React. Por exemplo, tables ou selects. E a maneira como conseguimos usar coisas daqui é com este comando, pela linha de comandos, fazendo npm install e o nome do módulo que queremos instalar. Alternativa ao npm, existe o yarn, que surgiu por necessidade, porque npm aqui há uns anos atrás era muito lento, e yarn surgiu como uma alternativa que faz cache no próprio computador, de maneira que se tiverem vários projetos a usar todas os mesmos módulos, enquanto que na altura a npm comunicava sempre com a base de dados da npm para ir buscar o módulo, e yarn faz cache, e se usarem sempre os mesmos módulos é muito mais rápido a instalar. O comando equivalente para instalar módulos com yarn é yarn add react. Eu estou a passar um bocado isto à frente porque depois de eu falar de React vou ver isto mais a sério. Depois, para além de require de Node, surgiu nos browsers, surgiu a necessidade de trazer isto para os browsers, de conseguirmos, a partir dos browsers, a partir da própria linguagem, ter de declarar módulos e de importar módulos a partir de um certo script. E a forma como se faz isso é, isto é o equivalente ao exemplo que tínhamos há bocado, um ficheiro chamado user.js. Para exportar coisas neste módulo, usamos export, e temos aqui um caso de um export default user, e para usar num outro ficheiro qualquer chamado main, podemos fazer import, onde dizemos aqui qual é o caminho para o módulo, e podemos ir buscar então o que o módulo exportou. Era uma funcionalidade de Node, se vocês virem, isto é uma função, como podem ver aqui, e é uma função que só existe em Node, não existe em JavaScript. Este import e este export são mesmo keywords de JavaScript. Só há uma questão, que eu acho que os browsers ainda não começaram a dar suporte completo a export e import. Alguém ia fazer alguma questão? Alguém ligou o micro? Não? Por isso, para nós conseguirmos usar isto, temos que usar uma outra ferramenta chamada Webpack, que eu também não vou falar porque, mais uma vez, frameworks que eu vos vou falar noutras sessões já vos vão dar isto configurado e preparadinho. Só quero que saibam que isto existe. O Webpack é uma ferramenta que basicamente pega em código deste género, que faz imports e exports, e converte isto tudo num ficheiro apenas de JavaScript que vocês conseguem servir aos browsers e que os browsers conseguem interpretar e executar. De maneira que conseguem ter o vosso código organizado em vários ficheiros, mas o browser que vai receber é um ficheiro apenas. Depois também permite, a partir de JavaScript, fazer import de outras coisas, porque aos olhos do Webpack tudo é um módulo. O CSS pode ser um módulo, imagens podem ser módulos, de maneira que é possível fazer import de CSS, import de imagens, e criar em um Webpack o que é que o Webpack deve fazer nesses casos. Se deve criar uma style sheet, no caso seja CSS, se deve dar-vos um URL para depois poderem pôr o URL da imagem numa tag de IMG, coisas desse género. Rapidamente, queria-vos dar aqui um exemplo de adicionar uma dependência a uma aplicaçãozinha. Eu sei que já me estou a estender e peço desculpa. Isto é uma aplicaçãozinha, tem aqui um ficheiro de HTML,
tem aqui este script. Isto o que faz é, eu escolho uma data e ele mete-me aqui a data por extenso. O código em JavaScript é este. Isto é JavaScript puro e duro. Imaginando que eu, em vez disso, queria mostrar aqui há quantos dias esta data foi. Se vocês forem a NPM e procurarem por date, existe uma carrada de módulos que trabalham com datas, sendo que a mais popular é este moment. Vou abrir aqui a documentação, que tem montes de formas de formatar e mostrar datas e manipular datas, sendo que o que me interessa é o time from now, ou seja, uma coisa deste género. Para eu adicionar este módulo ao meu projeto, pego no nome, aqui no Code Sandbox tem aqui esta cena de dependências que eu posso mudar aqui o nome de uma dependência. Se eu tivesse num projeto mesmo, seria pelo terminal, fazendo npm install moment ou yarnad moment, dependendo da ferramenta que eu gostaria de usar. Eu vou aqui adicionar moment como dependência. E agora consigo, aqui em cima, fazer import moment. E aqui vou fazer, em vez de fazer este local to date string, vou usar moment. E vou fazer from now. Agora, se eu escolher aqui uma data, ele diz-me há 9 dias atrás. Não queria que focassem no código em si, só queria vos mostrar como rapidamente implementei uma feature na minha aplicação sem escrever quase código nenhum. Simplesmente fui a NPM, vi o módulo que resolveu o meu problema, adicionei o módulo ao meu projeto, usei o módulo e consegui implementar a feature. Há uma questão sobre módulos? Isto vai se tornar mais claro nas próximas sessões, só queria que ficassem com uma ideia base. Isto já são quase 8, portanto, eu se calhar vou deixar isto para a próxima sessão. Alguém do Césio se opõe a isso, ou acham bem? Tem alguém? Matilde, parece bem? Sim, parece-me bem. Ok. Por isso, questões que tenham ficado do que falámos. Portanto, falámos recapitulámos um bocadinho de JavaScript, vimos destructuring, spread, rest, vimos optional chaining, promises, async-await, falámos um bocadinho de módulos. Acredito que vocês tenham muitas dúvidas sobre estas coisas que fui falando, até porque foi um bocado abstrato, confesso. Mas, assim, de repente, alguma questão, gente? Por favor, façam questões. A sério, alguém que faça uma questão. Mesmo que saiba a resposta. Eu agora no fim, não percebi assim muito bem o que é que nós precisávamos. Para? Mas, olha, estão a perguntar no chat, algum tutorial para Webpack? Olha, o que eu vos digo sobre o Webpack é que não se preocupem com o Webpack para já, a não ser que seja uma necessidade do Césio de trabalhar com o Webpack, porque o Webpack é todo um mundo. É um buraco sem fim, a falar a sério. O ideal é usarem uma framework que vamos falar mais nisso mais à frente, usarem uma framework que vos dá isso já pré-configurado. Para terem uma ideia, nós na Signo, durante 3 anos, mantivemos as nossas configurações do Webpack, mas este ano eu decidi que não vale a pena,
porque este ano surgiu uma versão nova do Webpack e ninguém na equipa tem tempo sequer para explorar o que é que essa nova versão do Webpack faz. A maneira com que nós decidimos foi abraçar uma framework chamada Next.js, que eu vos vou falar na última sessão, que basicamente já traz o Webpack todo configurado. De maneira que não nos temos que preocupar com isso. Se realmente tiverem interesse em estudar o Webpack, há muitos tutoriais do Webpack. Não olhem para a documentação. Que a documentação não seja a primeira coisa que vocês olhem, porque a documentação do Webpack é super complexa e super difícil de perceber. Eu sempre tenho que ir lá, eu perco muito tempo a conseguir encontrar o que quero. Portanto, procurem tutoriais se estiverem interessados, mas sinceramente não aconselho. Outra questão, mais uma. Não. Mais uma questão, gente. Alguém? Por favor. Não? Pronto. É assim, como eu vos disse, eu estarei pelo Discord agora, mas na próxima hora, até jantar. Portanto, apareçam se quiserem falar de JavaScript, se quiserem falar sobre Web Development no geral, estejam à vontade, tragam as vossas dúvidas. Se, entretanto, surgir entre amanhã e entre a próxima sessão, deixem no Slack, no Discord. Matilde, relembra-me o nome do canal, por favor. E existe um canal chamado Frontend. Pronto, façam lá as questões que forem tendo. Se quiserem explorar, aconselho-vos a usar o Code Sandbox para explorar, porque já traz Babel e já traz Webpack. Portanto, usem Code Sandbox para já, que depois vamos como realmente montar um projeto de React com uma framework mais a sério. Ok, gente? Sim, eu ainda não tenho os slides online, mas eu vou pôr no Discord o link para os slides. Pronto. Okay. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Benjamin. Até já ao Discord e até sexta, aos que não forem. Obrigado, Benjamin. Deus. Antes de eu salvar para o Discord, o pessoal que ainda está por aí tem alguma questão? Não, está tudo a sério. Tchau, tchau.